Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Existem várias modalidades de esporte. Quem compete tem aquela situação. Às vezes ele está numa boa forma, está num bom preparo e perde. Porque tem um adversário igualmente bom, igualmente preparado, mas que usou uma estratégia, digamos assim, né? Uma estratégia para chegar lá. Estratégia, uma palavrinha, é um sistema que me atrai muito, porque tem tudo a ver com arte marcial. Quem pratica sabe, né, que é estratégia de luta, estratégia de treino, não é planejamento. Estratégia é aquele sistema que você tem que usar em milésimos de segundos, né? Uma reação natural do corpo. E por que eu estou falando disso? Porque nesse período de pandemia, muita gente bombando nas redes sociais, atividade física, de todos os tipos de modalidades, mas tem uma que não é de ação, hein? Ação corporal, luta, chute, soco, nada disso. Eu fiquei muito entusiasmado quando conversei com esse meu amigo e ele me disse: nossa, nós estamos atuando muito. Eu vou ficar quieto e vou chamá-lo, porque ele que vai contar que modalidade é essa, que não tem explosão, não tem pique, não tem aquecimento, não tem nada, mas é feroz. É o Wagner Madeira, professor de xadrez. Bem-vindo, Wagner. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Por favor, sente-se. E com ele está um colega, né, de profissão, jornalista, e também uma história lá dos anos 70, né? O Nivaldo, bem-vindo. Bom, Márcio. Tudo bem, por favor. Prazer. Eu fiquei mesmo impressionado quando você me disse: o xadrez não parou, nós estivemos em competições online. Mas como pode, Wagner? O xadrez não tem atividade física, é parado. Pois é. Então, olha, com o advento da internet, né, umas décadas atrás, o xadrez se beneficiou bastante, né? Então, para você ter uma ideia, a linguagem da inteligência artificial, do computador, aprender com os próprios erros e avançar, né, em termos de inteligência artificial, o xadrez teve um papel fundamental em relação a isso, nas últimas décadas, né? Não sei se você lembra de um célebre match que a IBM promoveu com o Kasparov. O Kasparov jogou com a máquina e perdeu. Foi a primeira vez, né, no começo dos anos 2000, ele perdeu para a máquina. Então, o xadrez e a computação têm um vínculo muito próximo. Nessa situação de pandemia, explodiu as participações online de xadrez. Então, no mundo inteiro, multiplicaram-se exponencialmente os eventos de xadrez. Pra você ter uma ideia, aqui em Osasco, de março até agora, são 6 eventos que eu fiz. Quer dizer, a escola de xadrez fez, né? 6 eventos online. Tivemos participantes da Europa, da Espanha, da África, da América Latina e, obviamente, os brasileiros. Então, Márcio, nós temos alguns sites de xadrez que promovem eventos, a maioria deles gratuito. Então, nós temos os enxadristas, nesse ambiente de pandemia, eles tiveram uma atividade intensa. Mas que notícia é? Quando ele me contou, eu falei: nossa. Você pode jogar no celular, Márcio. Você entendeu? No celular, não precisa ser no computador, no notebook. O próprio celular, você pode participar de um evento de xadrez, entendeu? Viu, Márcio? Uma prova inequívoca de que o xadrez é beneficiário direto, né, das multiplataformas, né, da inteligência artificial. Hoje, o xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo. Só perde para o futebol. Que informação danada. O Nivaldo é jornalista de grande mídia, né? De muito tempo, né, Nivaldo? Sim, quase 40 anos. Quase 40 anos. Mídias eletrônicas, preferencialmente. Então, né? E o Madeira me contando que foi seu primeiro mestre, digamos assim. Pois é, então, eu acho que a gente está... a presença do Nivaldo aqui vem muito a calhar. O Nivaldo, ele passou num concurso público, né? E a partir desse ano ele voltou para a escola de xadrez. Eu digo voltou porque ele foi meu primeiro professor.
quando eu tinha lá meus tenros 16 anos, quando eu tinha cabelo naquela época. Madeira. Você Uma vasta entendeu? cabeleira. Tinha uma vasta cabeleira, Não assim. tinha cupim na madeira. Parecia um cantor de rock, né? É mesmo? Então, o Nivaldo foi meu primeiro professor, ele e o professor Rosa, Que encontro José Rosa. espetacular, então, a gente está Não, então, eu tenho a honra de dizer isso porque eu me sinto muito grato em ter o Nivaldo trabalhando agora na escola, porque eu quero deixar claro para os telespectadores, né, que a Escola de Xadrez de Osasco, que eu trabalho há 38 anos, vai para 39 já, né, desde 82 que eu trabalho na Escola de Xadrez, ela é resultado de uma cultura de xadrez no município. Uma cultura que começou até antes do Nivaldo, nos anos 60, com alguns veteranos. Um deles chegou a campeão paulista, o Jerônimo Goizutz, o senhor Kammerer, o Nikolai Karpovsky, né, o Adalberto Parreira veio em seguida, né, um mais jovem. E o Nivaldo... Nós estamos falando dos anos 70? Então, o Nivaldo vem nos anos 70. A partir de 74, ele começa a trabalhar no serviço de xadrez da época, que não tinha o nome de escola. Ele e o professor Rosa, José Rosa. Né? Então, Márcio, nós temos uma cultura de xadrez de muitos anos e é peculiar, porque não era muito de se esperar isso numa cidade que tinha uma vocação para a indústria. De operários, da Cobrasma. A gente já conversou algumas vezes, eu fazendo minhas reportagens contigo. Sim, sim. Mas muito interessante essa nossa linha de jornalismo, né? Porque a gente conversa, uma fala, caramba, eu não sabia. Essa sua história dos anos 70 para cá, eu nunca escrevi sobre isso. Estou sabendo agora, estou pegando esse feeling agora. Eu posso pegar esse gancho? Nós estamos contando essa história, eu e o Nivaldo. Nós iniciamos uma série, a Escola de Xadrez, que é uma escola pública, né? A Escola de Xadrez França Garcia tem uma página no Facebook. E nós já estamos no... França Garcia era um menino... Que era enxadrista. Infelizmente faleceu cedo e ele é homenageado com o nome, Antônio José França Garcia. Né? A gente acaba chamando, para simplificar, de França Garcia. Então nós estamos contando a história do xadrez na cidade. Desde lá dos anos 70. Né? Estamos recuando no tempo porque a gente quer registrar isso. Né? Nós queremos que as novas gerações tenham conhecimento dessa história que é muito rica. Né? Então, nós estamos no 15º episódio. E vamos continuar, porque temos histórias e mais histórias. É um jogo que não tem final ainda para acabar. Nossa, tem muito desenvolvimento ainda. Estamos em desenvolvimento. Meu amigo Nivaldo, o xadrez, você trabalhou com muita plataforma de mídia e sabe disso, né, melhor que eu. É uma ferramenta, digamos, não é uma ferramenta só de que exige muita disciplina mental. Tem que saber jogar e tem que ter estratégia. Não tem a menor dúvida. Né? O que você disse, o seu preâmbulo, a introdução do programa, traduz à perfeição os objetivos mais gerais do jogo. Né? A estratégia, né, a analogia que você fez com as artes marciais, a estratégia é fundamental. Né? É um jogo essencialmente de estratégia. É lógico, existe espaço para criatividade, para inventividade. O xadrez, na verdade, de alto nível, se desenvolve na interseção dessas duas coisas. Né? A criatividade, a imaginação e a estratégia. Ele é exato, porém tem essa... Sem dúvida nenhuma. Senão ele seria muito aborrecido. Né? Achar que se pudesse jogar de forma mecânica, né, e obtivesse resultados expressivos, acho que simplificaria a complexidade do jogo. Eu posso acrescentar uma coisa, Márcio? O seu programa tem como base as artes marciais. Mas nós já tivemos várias experiências na escola de xadrez de profissionais de outras áreas procurando a escola. Eu vou citar um exemplo do profissional de vôlei da cidade, um técnico, que agora, infelizmente, eu não recordo o nome. Ele foi na escola de xadrez, ele queria aprender estratégias do xadrez para que as jogadoras do time de vôlei feminino do Brasil, que eram um dos melhores do país, aprendessem a se concentrar melhor, estratégias de marcação, né, de bloqueio, e também de memorização das jogadas de ataque. Então, ele usou o xadrez... Foi o Luiz Omar ou não? Eu não estou... Mas tudo bem. Então, ele usou o xadrez, ele quis aprender o xadrez
para passar para as alunas de vôlei de altíssimo nível, para que elas melhorassem a estratégia de jogo delas. Então, eu acho que o xadrez realmente ele tem essa interface com outras áreas, né? Claro, eu acrescentaria uma coisa importante. Sim. Alguns jogadores de alto nível se preparam, né? Se preparam para grandes torneios, né? Com artes marciais. O Karpov. Direto. Karpov, um grande campeão. O campeão mundial dos anos 70, depois do Fischer, ele fazia artes marciais. Quer dizer, porque para você competir de alto nível no xadrez, uma partida de 5, 6 horas de duração, uma partida de campeonato mundial, exige um esforço físico violento. E aí a pessoa, como ela tem aquele esforço mental muito grande, ela se cansa. Se não tiver bem preparado fisicamente, então o Karpov fazia artes marciais. O Kasparov, que foi o sucessor dele, fazia futebol e tênis de mesa, não é? Exatamente. Então, quer dizer, atividade física e atividade mental podem ser muito bem casadas, né? Devem estar casadas, né? Não existe arte marcial sem a mente. Claro. Como podemos dizer, eu dou um soco, é um soco, mas se eu treino 10 anos dando soco, é diferente. Lógico. Na verdade? Sim, Na verdade? Sem dúvida. Mas a arte marcial, o xadrez, eu me lembro que ele me deu uma aula sobre isso, muitos anos, fez uma matéria muito bacana. O xadrez é uma linguagem de guerra medieval. Não tenha dúvida. Claro, ele é essencialmente As peças. Claro, ele é criado como um jogo de guerra. Né? A história do xadrez, já existe o fabulário todo, né, em torno da criação. Existem mais versões do que é um jogo milenar, né? É um jogo milenar, ele tem praticamente quase 2000 anos, né, o jogo de xadrez. É originário da Índia e era um jogo de generais. Né? Então essa característica dele remanesce. Daí é óbvio essas associações inevitáveis com lutas marciais, que nós dissemos aqui. Por exemplo, o cavalo é o cavaleiro. É o cavaleiro. É o cavaleiro medieval. Então, é o cavalo, em cima do cavalo tem o cavaleiro. Quer dizer, aquelas justas, aquelas batalhas medievais. O peão não são a torre infantaria. A torre é a fortaleza. Exatamente. Peão é é o castelo. A torre é o castelo. Então, a fortaleza. Os peões são a infantaria. A infantaria. O rei e a rainha é o poder da época que é monárquico. Né? É o poder que circulava. Então, falando de um reino contra outro reino, na verdade. Exato. E os bispos é o poder da igreja da época, que era muito forte. Mas é que é curioso, tem uma história curiosa, pensando no Wagner, o jogo não era originalmente como ele é hoje. Né? Ele passa por transformações e ele sofreu inputs culturais. Né? Ele vai ser alterado. Então ele sai da Índia, vai para a China, para o Irã, na região do Irã, Pérsia. Quando ele chega à Europa, ele passa por transformações por conta das condições socioeconômicas e políticas. Na época do feudalismo. Do feudalismo. E, então as peças linguagem, né? reproduzem a linguagem, né, daquela sociedade da época do feudalismo. Mas se hoje nós somos vítimas da linguagem, sim. Se hoje nós somos vítimas da linguagem, né? Imagina aquela época. Também é uma questão de enquadramento histórico, né? Não existe precisão, com relação factual no que eu vou dizer, mas a história parece bastante razoável. A dama ou rainha não existia originalmente. A gente não pode perder de vista a idade do jogo e as culturas essencialmente machistas do Oriente no período. Né? Quando vem para a Europa, se estabelece, a Espanha foi um lugar muito forte, estabelecimento do xadrez na Europa. Na Península Ibérica. A Península Ibérica e a Espanha inicialmente foi muito forte. E na época, né, os reis católicos, né, a rainha de Castela e... Está me fugindo do outro reinado. Burgo? Não, Castelo são os dois reinados, né? Isabel, Fernando e Isabel, né? A famosa composição dos reis católicos, né? E a Isabel, ela era poderosíssima, na verdade. Né? Ela que tinha ascendência sobre o reino. Daí ele falou, não é possível, né? A nossa composição está desequilibrada. O nosso rei, do ponto de vista do poder, ele não tem a mesma força que a nossa rainha. Aí a criação no jogo
né, da rainha, para atender essa demanda, que era Isabel, que era poderosíssima. Né? Então é legal essas conexões. Então, o xadrez também é político, né? Pois é. Óbvio, não tem a menor dúvida. Acaba refletindo, né, a sociedade do seu tempo. Né? E hoje, na escola, o professor Wagner Madeira é mestre internacional. Eu sou mestre FIDE, que é uma categoria abaixo, mas é um título internacional. Mestre da Federação Internacional. Mas, são anos e anos ali naquele tabuleiro ensinando. Quantas cabecinhas geniais você já trabalhou, Wagner? Olha, então, nessa história toda, né, que começa lá nos anos 60, passa pelo trabalho do Nivaldo e do Rosa nos anos 70, realmente o xadrez da cidade revelou inúmeros grandes jogadores, grandes enxadristas. Para citar os mais proeminentes, né, nós tivemos e temos ainda, né, a felicidade de contar conosco com o Silvio Cunha, que é mestre FIDE também, que está voltando, né, a competir por Osasco. A gente está com uma filosofia de trabalho de valorizar quem é da própria cidade, né? Nossa equipe, tanto masculina como feminina, tem um vínculo com a escola de xadrez. Ninguém é de fora. Quer dizer, algum vínculo tem que ter com a escola. Treinamento aqui, né? Ou morando aqui, ou treinando aqui com a gente. Então, Márcio, nós tivemos, por exemplo, o Silvio Cunha, que se tornou mestre FIDE, o Antônio Rezende, que trabalhou muito tempo comigo e agora é professor em instituições particulares, professor de xadrez. Ele é mestre internacional. Além dele, temos atualmente o Renato Quintiliano, que é mestre internacional e está muito próximo de se tornar grande mestre, que é o mais alto grau. E só falta uma norma para ele conseguir isso e está bem próximo de conseguir essa última norma, né? E tivemos no passado o nosso melhor jogador, que ele acabou parando porque ele foi se dedicar à carreira, que ele se formou na Fundação Getúlio Vargas e passou num concurso da Receita Federal. É o Roberto Watanabe, que é do seu tempo. Nossa! Né? O Watanabe ele se tornou mestre. Seguramente, se ele não tivesse parado, ele seria grande mestre. Nossa, genial, e ele é o nosso único jogador que foi campeão brasileiro absoluto. Né? Ele ganhou 9 brasileiros, 8 de categorias, até o sub-20, né? Até o juvenil, e ganhou a categoria absoluta, né? E recentemente aconteceu uma coisa, se você me permite contar, que foi incrível. Não sei se eu comentei com o Nivaldo, inclusive. Eu estou preparando um material para uma palestra que eu vou dar semana que vem na Biblioteca de São Paulo, aquela biblioteca do Carandiru, uma palestra online. E eu descobri que o Watanabe, ele ganhou de um campeão mundial, o Topalov. Quando ele tinha 16 anos, o Watanabe jogou o Mundial da categoria em Timișoara, na Romênia, e ganhou de um campeão mundial. São poucos os brasileiros, os enxadristas brasileiros, que conseguiram um feito desse. Tem ali uns 3, 4 apenas que conseguiram isso. Então, isso só para exemplificar, tivemos meninas também, que da época que você era jornalista do Diário, né? A Mônica Kurihara foi 2 vezes campeã pan-americana, a Fernanda Hashizumi foi campeã pan-americana. Então, o Watanabe foi 2 vezes campeão pan-americano. Quando chegava o Osasco com o Wagner, o Madeira com a turminha, a pessoa já gelava, né? Não, então, realmente, Osasco, só para concluir esse raciocínio das conquistas, né? A equipe com maior número de conquistas de campeonatos brasileiros interclubes no Brasil é Osasco. Nós ganhamos 4 vezes. Tinha um troféu de posse transitória. Quem ganhasse 3 vezes consecutivas ou 4 alternadas, ficaria de posse do troféu. O troféu está aí na escola de xadrez. Parabéns. É a única equipe do Brasil. Vamos falar de novo, é a única equipe do Brasil. Tetracampeã brasileira, interclubes. Então, eu falo isso porque isso é fruto de uma cultura de xadrez no município. Quer dizer, que começou lá nos anos 60, como eu falei, passa pelo trabalho do Nivaldo. Mas, Madeira, agora vem aquela coisa, né? A gente fala Madeira, lembra do cupim, não tem como, né? Ó, como você ficou resistente? Porque
todas as modalidades ou coisas sempre sofrem influência de entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, muda. E você continua sempre. Pois é, então eu acho assim que é sempre uma luta muito grande, porque em alguns momentos foram bem difíceis. Tivemos sedes, chegamos a ter uma sede da escola perto do viaduto metálico, que não era uma sede boa, do lado do Círculo Italiano. Me lembro. Agora estamos numa sede espetacular. Nós temos uma sede com estacionamento, com público com afinidade. Aonde? Na Biblioteca Monteiro Lobato, biblioteca. no mezanino. É no centro de Osasco. Centro de Osasco, acesso de, né, Anivaldo, de ônibus, de trem, com estacionamento, com segurança. Show de bola, né? Ambiente, olha, eu diria, sem sombra de dúvida, nós temos a melhor sede, olha, a melhor sede de uma escola pública de xadrez no Brasil. Opa. No Brasil temos poucas escolas públicas, infelizmente, poucas. E Osasco seguramente tem a melhor sede, com as melhores condições. Então, isso se deve, eu diria, a um trabalho de várias gerações, que não é um trabalho somente meu, como eu falei, o trabalho do Nivaldo, do Rosa, anteriormente também o Mikolai Karpovski, claro, né? O Adalberto Parreira, que era presidente do Clube de Xadrez Capablanca, o Orfeu Lotti. Nós tivemos várias personalidades que trabalharam nesse período, né? O professor Rezende, a professora Maria da Graça, que me levou para a escola de xadrez. Então, eu diria que essa cultura de xadrez no município nos permitiu a manutenção, ter uma base e manter essa força. Porque você tocou num ponto muito importante. Se não for o poder público, se não fosse, melhor dizendo, o poder público, nós não teríamos a escola de xadrez. Porque dificilmente um empresário, de uma empresa privada, ele se interessa por uma atividade que não tem público, que não tem ginásio lotado, não tem estádio lotado, e não dá, digamos, tem pouco espaço nas mídias, na TV. Então, para o xadrez, a participação no poder público aqui de Osasco foi fundamental. Madeira, você me trouxe um vídeo aí, eu não sei se o Rafael está com ele no ponto. Você falou que tem um garotinho aí que é genial. Isso. E você falou do antigo, né? Você tem aí, Rafael, para colocar o menininho jogando? Tá, já vai colocar. Então ele está colocando, eu quero fazer uma observação, que junta as duas coisas. Eu acho que os resultados de Osasco são fruto, como o Wagner, de uma cultura, né, que propiciou o estabelecimento de uma verdadeira escola. Né? Não é uma escola marginal, né, institucional, não, é uma escola do ponto de vista do estilo, do jeito de jogar, da formação dos jogadores. E isso tem a ver com continuidade e permanência. O fato do Wagner estar há 38 anos à frente da escola é sintomático. Os resultados aparecem quando há continuidade. Você vê como é curioso. O Henrique, esse menino que vocês vão ver agora, escasso 7 anos de idade, 7 tem 8 7 anos. Anos, 7 né? anos. Campeoníssimo. Você vê como as coisas se juntam. Esse senhor, que vai fazer 64 anos, que está sentado aqui, foi campeão mirim de Osasco em 1969. 69. Você vê como as coisas se juntam. Permanência, continuidade. Então vamos lá, você foi campeão mirim em 1969. E nós temos uma imagem aí de um garoto de 7 anos. 7 anos. Quer dizer, então, você está dizendo para... Antes da imagem entrar no ar, olha lá, o Henrique é o do lado direito, né? O de óculos, né? É o menino lá do lado direito. O Henrique tem uma história belíssima. Eu posso ir falando durante? Claro. O Márcio, ele começou com 5 anos na escola. Não é uma idade que a gente costuma ensinar as crianças. A gente costuma ensinar a partir dos 6 anos, quer dizer, a partir da idade escolar. Mas ele mostrou tanta predisposição, tanto talento, que ele veio para a escola... E começou, e o destaque já se deu. Foi natural. Em seguida, ele se apaixonou pelo jogo. Ali ele está chamando a atenção do árbitro, que o adversário cometeu uma irregularidade. Então tem que levantar a mão no torneio e vem o árbitro, e ele vai ficar com a mão ali um tempão levantado, que o árbitro não se dá conta. Mas então, o Henrique, ele é campeão brasileiro. E agora ele acabou de ganhar. Esse menininho ali. Ele ganhou com 6 anos no ano passado e voltou a ganhar agora. Ele é bicampeão brasileiro. Classificou-se para o Campeonato Pan-Americano e para o Mundial do ano que vem.
tanto o Pan-Americano como o Mundial, vai ter a representação do Henrique. É o Mundial Sub-8, abaixo de 8 anos de idade. O ano que vem acontece isso? O ano que vem, 2021, o Pan-Americano e o Mundial. Ele vai ser o representante brasileiro. Então, quer dizer, ele é mais um exemplo, né, de enxadrista da cidade bem-sucedido. É bom a gente ver esse molequinho aí. Olha, aí ele ele tá falando do computador. Então, aí é o xadrez online. online. Aí ele está jogando uma partida online, e o adversário pode ser de qualquer parte do mundo, né? Ele está vendo na tela a posição, o tabuleiro, Aquilo e que ele você falou do programa que já vem montado. e ele responde ali com o mouse, né? Então, esse é um torneio online, ele está jogando ali, o pai... Você também abusou nessa quarentena, né, Madeira? Não, então, realmente, a gente, nessa quarentena, a gente só sobrou a opção de jogar online, né? E no mundo inteiro, como eu falei, cresceu exponencialmente, né, Nivaldo? Então, Quer dizer, o menininho está ali, O Henrique. O Henrique. o Henrique está ali, ele está podendo jogar Com qualquer jogador, em qualquer lugar do mundo. É fantástico. Que ele vai sendo emparcerado e o jogador pode ser chinês, pode ser americano, né? Então a gente está falando o seguinte, que o xadrez agitou barbaridade então nessa pandemia. Não, né? então, Digamos assim, né? Então, eu acho, e a pandemia, ela significou, na verdade, a consolidação desse jeito de jogar xadrez. E coincidiu, né, felizmente, com o projeto da escola de xadrez. Que ele é multiplataforma. É o grande desafio da escola agora. Né? O Wagner está à frente do processo, que eu espero ajudá-lo, né? Que é de ampliação do universo de jogadores. Como as pessoas hoje, a garotada em particular, joga no mobile, celular ou computadores, houve um certo esvaziamento de jogo tradicional, presencial. Aquele tete-a-tete, face-to-face, né, no tabuleiro. Sim. Então, lá na escola, esse projeto que é muito ambicioso, a gente quer consolidar a escola como uma das grandes referências do jogo multiplataforma, né? Nós queremos, os nossos esforços são nesse sentido, né? É lógico, existem N dificuldades, né? O Wagner pode atestá-las posteriormente, mas o nosso esforço é esse. Ativação, começamos ativando a página no Facebook, vamos para o Instagram, vamos ter um canal no YouTube, né? O Wagner pode detalhar um pouco mais. O xadrez está agora jogando na linguagem do mundo virtual. Pois é, então, a gente quer inserir a escola de xadrez nesse universo, né? A gente percebeu não só eu e o Nivaldo já conversávamos sobre isso desde o ano passado. O Nivaldo já mostrava o interesse de vir para a escola. Antes, pré-pandemia, a gente já tinha essas ideias. Com a pandemia, isso só se reforçou. Então, Márcio, eu diria que a gente está montando uma estrutura, né, e a vinda do Nivaldo vai colaborar muito para isso, para a gente dar conta dessas demandas. Só para acrescentar mais uma coisa do que o Nivaldo falou, nós criamos uma associação de pais e mestres. Quer dizer, a comunidade da escola está bem integrada, né? E essa associação ela vai permitir que a gente possa até angariar recursos para ter, digamos, para ter uma estrutura que dê conta dessas demandas multiplataformas que o Nivaldo falou. Então, nós estamos diante de uma escola de xadrez física e agora um projeto virtual, né? Bem ambicioso. Que vai... Olha, a gente quer ser Não tem limite, né? Então, a gente quer ser uma referência nacional, em que sentido? A gente pode criar um conteúdo de xadrez e disponibilizar para escolas do Brasil inteiro. Uma escola do Amazonas. A gente disponibiliza o conteúdo e eles vão mostrar o conteúdo no laboratório da escola. Então, essa é a ideia. Então, como fala, não tem limite, não é isso? Não tem. Eu acho que com o xadrez online, com as plataformas disponíveis, né, a possibilidade de arregimentação de novos jogadores e do surgimento de talentos como o do Henrique, Esse menininho essas aí, possibilidades vão ser Você ampliadas. traz esse molequinho para cá, Wagner? Trago. Quando você quiser, eu trago ele. Ele é um grande talento e não só, né? Ele se dedica muito, tem o apoio dos pais. 7 anos. O Jonathan e a Carol, né, os pais do Henrique, apoiam muito a carreira.
Então, com o maior prazer, a gente traz o Henrique aqui. Então, para o pessoal achar Escola de Xadrez, é no centro de Osasco... Na Biblioteca Monteiro Lobato, Avenida Marechal Rondon, 260. Funcionamos no mezanino. Estamos com uma sede com ar-condicionado, com um salão amplo, com uma sala com vidro temperado, uma sala de aula que permite aula sem ruído. Quer dizer, temos uma estrutura perfeita para a prática e a aprendizagem. Na rede social encontra fácil o xadrez também. Então, agora na escola tem Facebook reativado. Escola de Xadrez França Garcia. França Garcia. Escola de Xadrez França Garcia. Pelo Facebook. Foi só um parênteses rapidíssimo. O França Garcia foi um contemporâneo nosso, jogador de xadrez. Começou a jogar comigo, no mesmo período ele tinha 11, 12 anos de idade. Um jogador excepcional, uma figura extraordinária também. A exemplo da escola, um exemplo. Um denominação exemplo. foi O extremamente nome está pertinente. aí absolutamente sendo honrado por vocês. Sem dúvida. Né? Nivaldo, muito agradecido, rapaz. Foi um prazer, agradeço. Estar aqui contigo, cara da imprensa, antigão e mestre aí, ajudando esse parceirão aqui. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Obrigado você pelo aqui. convite e estamos à disposição aí. Quem sabe a gente traz o Henrique em breve. Vamos falar de xadrez de novo, porque essa luta continua. Tá Pessoal ok. de Guarda, saúde e paz.